Bom dia, alunos e alunas. Esta é a nossa aula de revisão do último, na verdade, conteúdo para a A3. Então, nós vamos falar aqui de Revolução Francesa e um pouquinho do período napoleônico. Já aviso que um pouquinho do período napoleônico, porque Napoleão não vai cair tanto na prova quanto a primeira fase, né, as 4 primeiras fases da Revolução Francesa. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Vou pedir que vocês não se esqueçam de fazerem aqueles exercícios de revisão que estão no AVA. Então, na véspera da prova, eu vou colocar as respostas lá, vou deixar aberto para que vocês possam ver as respostas. Eu sei que alguns alunos e alunas já fizeram, mas muitos nem passaram por lá. A companhia é grande e da última vez que eu olhei, só havia no máximo 40 pessoas que estiveram lá para fazer, e algumas delas mais de uma vez. Então, eu não sei, né? Os exercícios estão lá e eu preciso que vocês façam, porque é uma forma de treinar para a prova. Então, vamos começar dizendo o seguinte. A Revolução Francesa é a revolução que vai ser escolhida como marco pelos historiadores para o início da Idade Contemporânea. Ela funciona como um divisor de águas, não porque ela tenha sido a primeira revolução a questionar, a utilizar das ideias ilustradas. Nós tivemos a Revolução Americana, a independência das 13 colônias, mas porque ela é a primeira, dentro da Europa, a se contrapor ao antigo regime. E aí você tem que lembrar o que é antigo regime. É aquele sistema que vai envolver política, economia, religião, e que começa a ser construído no século XV, aproximadamente, e que só vai estar completinho na França, assim como o feudalismo, lembram? Em que você tem um rei, que é rei por direito divino, e uma sociedade que é hierarquizada. O seu lugar nessa sociedade é determinado pelo seu nascimento. Se você nasceu nobre, não importa se você seja um nobre muito poderoso, muito rico, ou um nobre falido, você sempre vai ser melhor do que aquelas pessoas que estão abaixo de você no terceiro estado. Então, você tem o primeiro estado, é o clero, são os homens e as mulheres da igreja, e aí pode ter nobres e não nobres, mas o que vai identificá-los é o fato de eles estarem ligados a essa instituição que é a Igreja Católica, que dá suporte ao antigo regime, suporte ideológico, inclusive. O segundo estado é a nobreza, e o terceiro estado é todo mundo que sobrou. Então, nós temos desde a alta burguesia, banqueiros, que não necessariamente querem mudanças radicais nesse modelo, mas que querem o quê? Ter maior participação nas decisões políticas, terem os mesmos direitos da nobreza. E nós temos a pequena e a média burguesia, pequenos comerciantes, alguns industriais. Na França tinha indústria começando em alguns lugares, sim, mas advogados, médicos, professores, todos são membros dessa pequena burguesia, média burguesia. Nós temos os trabalhadores urbanos, então aqueles que vendem a sua força de trabalho, que têm pequeníssimos negócios, não é? Às vezes vendendo seus artesanatos, aquilo que produzem de porta em porta ou nas feiras, nas cidades, até aqueles que vivem de pequenos bicos, não é? Que tem tão pouco que vão cair naquele grupo que era chamado de sans-culottes, que são fundamentais para a Revolução. Os sem calça, eles não tinham nem dinheiro para se vestir conforme a moda existia, com aquelas calças curtas, com as meias calças e os sapatos. Então eles usavam calças compridas, né, que estão começando a se tornar, daqui a pouco vão se tornar comuns para a indumentária masculina. E nós temos os camponeses, que é a grande massa da sociedade francesa, 70% da sociedade francesa. A Revolução Francesa é uma revolução que mobiliza principalmente esse terceiro estado. É uma revolução camponesa, porque os camponeses eles têm que aderir. Se 70% ou mais da população não adere à revolução, a revolução não é feita. Tá? E você tem a participação ampla desses setores que são a massa de trabalhadores. Gente que, para muitos até da burguesia, não deveria ser convidada a dar sua opinião, mas que, para que a revolução aconteça, eles vão participar, eles vão opinar, e eles serão fundamentais para mover
essa máquina que não queria sair do lugar, que é o Estado francês. Muito bem. A Revolução Francesa ela tem alguns motivadores. As ideias iluministas, que criticam o antigo regime, então criticam o poder da Igreja Católica, criticam o direito divino dos reis, criticam os privilégios da nobreza, principalmente, e do clero. Privilégio é uma ideia medieval, na verdade romana até, então que seriam aqueles direitos inerentes a um determinado grupo. Só que, na lógica da Revolução Francesa, e que, de uma certa maneira, se fixou tão profundamente na nossa cabeça, no nosso imaginário, continua até hoje, privilégio é algo indevido, que uns têm e outros não têm. Então, muito bem. As ideias iluministas que criticam o poder da igreja, a influência, o direito divino dos reis, os privilégios da nobreza, e também o modelo econômico mercantilista, que é o quê? Toda economia ela vai girar em torno da ideia do enriquecimento do Estado, que é o enriquecimento do rei. E nós vamos ter uma ênfase principalmente no comércio e na intervenção do Estado na economia, através de monopólios e do controle de uma série de atividades. Então, tudo isso nós temos críticas. Nós temos também a crise econômica, que não começou, no dia anterior, que não começou em 1788, que já vinha do reinado de Luís XV, que é o rei anterior a Luís XVI, o rei anterior ao da Revolução. Essa crise econômica profunda, ela tem repercussões. O Estado ele tem que aumentar a sua carga tributária e, ao mesmo tempo, a nobreza e o clero se recusam a pagar impostos, que eram as propostas, inclusive, do ministro Necker, que vai ser convidado, que era um burguês protestante suíço, que vai ser convidado por Luís XVI a voltar para tentar resolver o problema econômico da França, mas isso implicava em tributar aqueles que não eram tributados, e eles não querem. Essa crise econômica ela se torna ainda mais aguda, porque nós vamos ter péssimas colheitas nos anos antecedentes à Revolução, e um terrível inverno muito frio, de 1788 para 1789. Há questões externas impulsionando isso, a gente falou da erupção do vulcão Lake lá na Islândia, mas o que importa é o seguinte: o povo francês está passando fome no campo, os tributos não diminuem, na cidade a inflação aumenta e os trabalhadores urbanos também não têm como se sustentar. Pelas ideias tradicionais, caberia ao Estado prover esses pobres, esses necessitados, mas o Estado não tem condição nem tem a vontade. Quando iniciamos o ano de 1789, crescem as pressões para que o rei, Luís XVI, convoque os Estados Gerais. O que são os Estados Gerais? Era uma assembleia que tinha sido inventada em meados da Idade Média. Normalmente ela era convocada para reforçar o poder do rei. Fazia quase 300 anos que ela não era convocada. E nessa assembleia, cada estado, primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado quem sobrou, tinha direito a um voto. Ora, se o clero e a nobreza não quisessem, nada que fosse proposta do terceiro estado passaria. O rei, pressionado, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Os deputados eleitos, eles não necessariamente precisavam pertencer ao grupo, Então, os nobres eram nobres, o clero era clero, mas no terceiro estado você tinha a presença de elementos que eram membros da nobreza e que se elegem pelo terceiro estado porque são nobres reformistas. O que esse terceiro estado quer? Eles querem uma constituição. Eles querem uma monarquia reformada. Veja, há republicanos ali? Mas as vozes maiores ainda são pela manutenção da monarquia. Mas eles querem uma monarquia reformada, uma monarquia que seja constitucional, seguindo o modelo inglês. E aí, no meio das discussões dos Estados Gerais, a nobreza e o clero se retiram em protesto e o terceiro estado se declara em Assembleia Constitucional, eles se declaram comuns. Isso às vésperas do 14 de julho. O rei, ele manda fechar a Assembleia. Então, quando os deputados chegam de manhã, a Assembleia está fechada.
O prédio está lacrado, mas eles não vão se desmobilizar, eles vão fazer o juramento, que é o juramento do campo de Pella. Pella é um antecessor, esporte antecessor do tênis, e ali eles juram que não vão se desmobilizar até a França ter uma Constituição. Muito bem. A situação vai se tornando dramática. O Necker, ele é demitido, então nós temos a resistência muito forte da nobreza a qualquer mudança que possa ser feita na França. E, na véspera do 14 de julho, chegou o alarme em Versailles de que o povo está em armas. E o rei manda seus soldados para reprimir a cidade, Paris. E para que o povo esteja em armas, você vai ter gente vindo do campo também para se mobilizar ali. E as tropas do rei, que são enviadas para conter esses revoltosos, né? Pensava-se que era uma revolta, era mais uma revolta, como tantas tinham acontecido, protestando por pão, ou o que quer que seja. Mas muitos soldados e mesmo comandantes que são nobres passam para o lado dos revoltosos. E nós temos a queda da Bastilha em 14 de julho. 14 de julho de 1789 é um marco. Queda da Bastilha. A Bastilha era uma grande fortaleza que tinha sido prisão, e naquele momento só tinha 2 prisioneiros, ela era muito mais um paiol, onde você guardava armas, mas era um símbolo desse rei absoluto, em que você tinha uma grande repressão a qualquer forma de oposição. Nós, então, iniciamos a Revolução Francesa. Primeira fase da Revolução Francesa, Assembleia Nacional. Mas você não precisa decorar isso, né? Então, a Assembleia Nacional e a monarquia constitucional nós vamos ter de 1789 até 1792. O que vai ser feito nessa primeira fase da Revolução? Que você vai montar a Constituição, e você ainda tem rei, e depois você tem um rei, né, que atua. Nós vamos ter a suspensão dos privilégios da nobreza e do clero, que era uma demanda, né, da burguesia, era uma demanda das camadas populares. Nós vamos ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos e nas ideias iluministas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi escrita, principalmente, o principal redator foi o Marquês de Lafayette, nobre que tinha lutado na Revolução Americana. Essa declaração, ela é importante, ela é lembrada, ela pode aparecer na prova, pode aparecer em concursos, porque ela serviu de inspiração à Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Então, a ideia de que todos os homens nascem livres e iguais. Isso é a ruptura com o antigo regime, em que todos os homens nasciam diferentes e estavam submetidos a leis diferentes de acordo com o grupo no qual eles tinham nascido. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela nasce num ambiente burguês, ela vai defender que o Estado só deve cercear a liberdade do cidadão para efeitos de bem comum. Ela vai declarar que a propriedade privada ela é sagrada. Lembrem dos direitos naturais que os iluministas, a maioria deles, defendia: vida, liberdade e propriedade. Nós temos o Rousseau já aparecendo, mas o Rousseau ele tem críticas à propriedade privada. Então o Rousseau ele aparece, mas ele vai aparecer principalmente depois com os jacobinos. Vai ser criado a moeda da Revolução, que a professora botou um textinho para vocês lá, que é tipo uma carta de crédito que corresponde a propriedades que tinham sido desapropriadas da nobreza e do clero, né? O rei continuava em Versailles até que, alguns meses depois, semanas depois do início da Revolução, nós temos a chamada Marcha das Mulheres, onde não havia só mulheres, e o rei, a rainha, a família real são obrigados a vir a Paris, vários soldados são mortos. Antes disso, parte da nobreza, aqueles que eram mais odiados, já tinham fugido da França. O rei se recusa a fugir. Ele é rei, ele acredita que a sua pessoa será respeitada, e aí a rainha e as crianças acabam ficando também. A rainha era muito odiada, né? Então, se Luís XVI ele foi guilhotinado, ele vai ser guilhotinado no início de 1793, ele vai demorar muito para que a figura dele, a figura do rei, seja recusada. Mas a rainha, que era estrangeira, ela vai vir num processo de difamação de muitos anos,
que vai torná-la uma das pessoas mais odiadas da França. Então, a decisão de ficar para acompanhar o rei foi uma decisão muito perigosa. Mas muito bem. O rei agora ele vai residir no Palácio das Tulherias. E essa primeira fase, né, da Assembleia Nacional da Monarquia Constitucional, ela vai ser marcada por uma série de problemas, porque nós temos a população, aí vai ser criada a Guarda Nacional, que são cidadãos em armas. Então nós temos o quê? Uma série de pressões de um lado e de outro para que a revolução avance. E grupos que querem que a revolução permaneça, por enquanto, do jeito que está, né? Que as reformas já seriam suficientes. E aí nós vamos ter a questão dos partidos na Assembleia. Ainda não são partidos, não pensem em partido com bandeira, com uma declaração lá do que seriam os estatutos do partido, são correntes de opinião que vão ser muito presentes na Revolução Francesa. Então, nós temos, sentados à direita e na parte baixa da Assembleia, os girondinos, a chamada planície. Eles normalmente representam a alta burguesia, o clero e a nobreza liberal. Então, parte da igreja, parte da nobreza vai estar presente na Assembleia e eles defendem reformas, mas não tantas reformas assim. Os girondinos, eles vão ser massacrados, e aí massacrado é massacrado mesmo, vão ser mortos, muitos deles, alguns têm que fugir, em 2 de junho de 1793. A gente já vai estar na Convenção, que é a segunda fase da Revolução Francesa. Nós temos os jacobinos. Os jacobinos, eles sentam à esquerda. Eles querem aprofundar a revolução. Eles, em sua maioria, são republicanos. Eles vão estar lendo as ideias de Rousseau e tentando aplicá-las à França. Muita gente os vê como radicais. Os jacobinos são os radicais, né? Isso ficou muito marcado também no imaginário sobre a revolução. Mas à esquerda dos jacobinos, e sentados na parte alta da Assembleia, nós tínhamos os Cordeliers. E os Cordeliers, eles eram efetivamente aqueles que queriam as mudanças mais profundas. Eles eram todos republicanos, eles queriam conceder direito de voto às mulheres, eles eram apoiados principalmente pela massa dos trabalhadores urbanos, pelos sans-culottes. E havia um quarto partido, os Feuillants, que eram chamados assim de forma pejorativa de pântano. Então eles ora iam para um lado, ora iam para o outro, eles atendiam aos seus interesses. Normalmente eram formados pelos grupos que estavam ligados ao capital financeiro, né, os banqueiros da época. Bem, a França ela vai ser ameaçada por inimigos externos, né? Nós vamos ter a primeira coligação. Então, as coligações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima coligação, normalmente tem a presença da Inglaterra e de outros países que se aliam a ela. Império Austro-Húngaro, enquanto ele existe. A Prússia, a Rússia, o Reino de Nápoles na Itália, vai variar. Ninguém precisa decorar essas coligações. Vocês não precisam, por favor, não decorem as coligações, não tentem fazer isso porque isso é absolutamente necessário. Mas a questão é a seguinte, nesse momento a França ela é ameaçada, né, pelas potências estrangeiras que não estão satisfeitas com as mudanças e com o perigo que representa uma revolução que, de uma certa maneira, mantém o seu rei prisioneiro. Também são decisões da primeira fase da Revolução, da Constituição, né, que vai sair, que o voto ele vai ser censitário e masculino. Veja quanta gente decepcionada. O que é voto censitário? Voto por renda. E masculino. Várias mulheres estavam participando da Revolução e achavam que poderiam votar. Essa primeira Constituição vai extinguir as corporações de ofício que eram, né, tinham sua origem lá na Idade Média, as corporações dos artesãos que combinavam preços, combinavam salários, qualidade, ou seja, estruturas medievais que acabaram atravessando durante o período mercantilista, mas que não são organizações capitalistas. E vai ser proibida qualquer organização de trabalhadores e a greve. Uma decisão que vai ser uma decisão muito séria e que vai ter efeitos, né,
pesados aí na França, vai ser chamada Constituição Civil do Clero. O clero, ou seja, os homens e as mulheres da igreja, agora têm que jurar fidelidade ao Estado. Eles serão funcionários do Estado. Vários dos conventos das ordens religiosas serão extintas. As terras da igreja, elas são confiscadas, né? Já tinham sido confiscadas. Algumas ordens permanecem desde que jurem a sua fidelidade ao Estado. E aí quem não jura é considerado refratário. E esse clero refratário vai ser alvo de prisões e de execuções, etc. Com a Constituição Civil do Clero, o diálogo com o Vaticano vai estar cortado. Muitos nobres abandonam a França nesse momento, então aqueles que não tinham ido primeiro, a maioria vai agora, em protesto contra essa decisão. E como o rei assina, e vou dizer para vocês que o rei não tinha muita opção a não ser assinar qualquer coisa que era mandada pela Assembleia, o que vai ocorrer é que o rei ele vai ser mal visto por alguns a partir de então. Ele perde o apoio de alguns dos nobres. Então o rei é acusado de traição e ao mesmo tempo se planeja uma tentativa de fuga da família real, que é a fuga para Varennes, 20 a 25 de julho de 1791. Não vai dar certo, o rei é reconhecido por causa de uma moeda, eles são capturados e agora eles vão estar presos, não mais nas Tulherias, que era o palácio, mas no templo, que é uma prisão mesmo. A guilhotina já estava funcionando nesse momento. Olha, a guilhotina ela vai ser colocada em execução em 25 de abril de 1792. Então a guilhotina não funciona desde o início da Revolução Francesa. E o objetivo da guilhotina era dar, segundo o seu inventor, uma morte igualitária, né, revolucionária, republicana, a todas as pessoas. Bem, os franceses eles têm seu território atacado e em 20 de setembro de 1792 vem a primeira vitória contra a primeira coligação. Então, essa primeira coligação vai ter a Prússia, o Sacro Império e franceses emigrados nas suas tropas terrestres e você tem uma vitória que é fundamental para fazer avançar a Revolução. Então a França, nesse momento, não está entrando no território dos vizinhos, ela está sendo atacada no seu próprio território. Bem, acaba a monarquia constitucional. O rei agora é um prisioneiro de fato e de direito, e nós temos a Primeira República, ou Convenção Nacional. Ela vai de 1792 até 1795. 1792, nós temos girondinos e jacobinos governando juntos, e esse grupo, né, dos girondinos permanece participando até 2 de junho de 1793. E aí nós vamos ter uma insurreição popular e os girondinos eles são expulsos. Essa insurreição ela vai ser instigada pelos Cordeliers, o Herbert, que é um líder dos Cordeliers, pelo Marat, que é um jornalista incendiário, e pelo Jacques Rousse, que é um líder sans-culotte. Então, os girondinos agora estão fora do poder. Decisões da Convenção Nacional. Nós vamos ter uma aliança, pelo menos temporária, entre os jacobinos e os sans-culotte. Temos uma guerra civil, que é a Guerra da Vendéia. Camponeses se revoltam em protesto pelo recrutamento militar obrigatório, que é uma invenção da Revolução, o camponês não ia para a guerra. Se revoltam também por conta dos prejuízos econômicos que vinham desde antes da Revolução, por conta de um tratado com a Inglaterra, que já tinha sido abandonado, mas que causou dano, e principalmente por conta do processo de descristianização que vai ser promovido pelos jacobinos. Então, a Igreja Católica ela é identificada como um dos pilares do antigo regime. A influência católica tem que ser eliminada. Então, essa era uma ideia. As ordens religiosas que não foram suprimidas antes vão ser suprimidas durante a Convenção Jacobina, que vai começar em junho de 1793. E, a partir daí, nós vamos ter, por exemplo, o calendário da Revolução substituindo o calendário gregoriano. Então, quando a gente fala, por exemplo, do golpe de Napoleão Bonaparte, é o golpe de 18 de Brumário. Brumário corresponde ao nosso novembro, mas o calendário utilizado até então é o calendário gregoriano, ele tinha sido feito por encomenda de um papa. Então, esse calendário vai ser substituído pelo calendário da Revolução.
Quando o rei da França, Luís XVI, é executado, em 21 de janeiro de 1793, nós ainda temos os girondinos lá. Nós vamos ter, inclusive, nobres, como o Duque de Orleans, primo do rei, votando pela execução do rei da França. Depois, o próprio Duque de Orleans vai terminar na guilhotina. Já a rainha vai ser morta durante o período jacobino, já em 16 de outubro, também de 1793. A partir do momento que os jacobinos assumem o poder, eles querem dar um passo além na Revolução. Então, não basta a igualdade jurídica, é preciso tentar alcançar uma igualdade que seria uma igualdade mais ampla ainda, talvez uma igualdade econômica. Então, quais são as medidas tomadas pelos jacobinos? Abolição da escravatura nas colônias. Não tinha mais escravidão na França, permitida pela lei, e agora você vai estender o discurso de igualdade também para aqueles que estão nas colônias. Veja que quando muitos iluministas falavam que todos os homens nascem iguais, eles estavam pensando em homens do sexo masculino, brancos. Alguns iam além, né? Eles estavam pensando em gente como nós, gente que tem propriedade, gente que é capaz de pensar filosoficamente. No caso dos jacobinos, igualdade é igualdade mesmo, pelo menos entre os homens, né? Nós vamos ter a lei do máximo, estabelecendo aí preços para os gêneros alimentícios de primeira necessidade, numa tentativa de conter a inflação. Nós temos reforma agrária. Reforma agrária sempre agrada aos camponeses. Os camponeses querem terra. Então, você vai pegar terras que eram terras da igreja, terras que eram terras da nobreza e vai redistribuir. E vão ser criadas também pensões para os necessitados. O voto, vejam que isso é muito importante, ele agora não é mais censitário. Ele é o voto universal masculino. Isso é muito moderno para a época. Você tira o fator renda, então aqueles trabalhadores urbanos, os camponeses, gente que tinha participado da Revolução, que tinha participado da invasão das Tulherias, quando quase mataram o rei, que tinha participado de todas as batalhas até então, eles agora podem votar. Esse tipo de voto agrada os setores da alta burguesia? De forma nenhuma. Mas quem está no poder agora é a pequena e a média burguesia. Nós temos uma nova declaração dos direitos do homem e do cidadão, adequada aos interesses e às visões de mundo dos jacobinos. O ensino público, o ensino deve ser público e gratuito e laico. Então, os jacobinos eles vão criar um programa de educação, ainda que até pelo tempo que eles permanecerão no poder, não vão ter como levar isso adiante de forma efetiva. E vai ser criado o Museu do Louvre. Bem, criações também na Revolução Francesa, a criação do sistema métrico decimal, que nós usamos praticamente no mundo inteiro, usamos no Brasil. Antes você usava medidas que variavam muitas vezes de região em região dentro do próprio país, e essa normatização, essa racionalização, ela facilita as trocas, as medidas, enfim, ela gera um parâmetro que é visto como universal. Nós vamos ter, durante o período jacobino, a criação da lei dos suspeitos, que vai permitir que as pessoas sejam rapidamente acusadas, julgadas e executadas. A guilhotina vai funcionar praticamente o tempo inteiro durante o período jacobino. Temos a instituição do Comitê de Salvação Pública, que é uma espécie de governo provisório, que vai acabar concentrada na mão dos jacobinos, que vão eliminar seus inimigos à direita, os girondinos, e vão eliminar seus aliados à esquerda, que são os Cordeliers, e quaisquer outros que pudessem oferecer oposição. Este isolamento dos jacobinos no poder vai fazer com que eles percam apoios importantes e também vai ser uma das razões da queda deles. Nós vamos ter a instituição também do Comitê de Salvação Nacional, né, que vai ser responsável por conter revoltas internas, então vai contar com a participação, por exemplo, dos sans-culottes, de elementos da população. Durante, né, esse período jacobino, nós vamos ter, por exemplo, o assassinato de uma das grandes lideranças populares. Isso ajuda a insuflar a população, que é o Marat, né, que tinha feito, né, escrevia matérias incendiárias para os jornais, que tinha sido um dos responsáveis pela expulsão dos girondinos da Assembleia. Então ele vai ser assassinado por uma moça, que é uma Cordelier. E o desdobramento disso, né, vai ser a condenação de todos aqueles que supostamente estariam
envolvidos na morte de alguém que era considerado um herói da pátria. Uma das decisões do período dos jacobinos vai ser o fechamento dos clubes políticos de mulheres. Então, as mulheres que participaram do início da Revolução, agora elas vão começar a ser excluídas, né, das ações políticas, porque os jacobinos eles preconizam a igualdade, mas a igualdade para os homens do sexo masculino. É assim que eles estão pensando. Muito bem. Os jacobinos se isolam no poder. A primeira coligação foi derrotada. Não temos mais a ameaça do inimigo externo. Nós temos, no entanto, uma política que é a política do terror, que vai levar à morte gente por motivos banais. Então, se você começa executando aqueles que seriam considerados inimigos do povo, por exemplo, a nobreza, elementos do clero que se recusam a jurar a Constituição, agora você está mandando para a guilhotina políticos importantes que tinham apoiado a Revolução, está mandando para a guilhotina a costureira que reclamou do preço do pão, você está mandando para a guilhotina o Lavoisier, que era um cientista renomado, um dos pais da química, simplesmente porque alguém o denunciou e se sabe que era por conta de rixas, que nada tinha a ver com questões políticas, e Lavoisier tem que ouvir que a França precisa de patriotas e não de sábios. Essa situação e o isolamento no poder dos jacobinos, com a não resolução de questões econômicas, como a inflação ou da Guerra da Vendéia, vai fazer com que você tenha um levante, e que vai ser liderado pelos girondinos, e aí termina o período jacobino da Revolução Francesa, em 27 de julho de 1794. Então nós temos, primeira fase, Assembleia Nacional e monarquia constitucional. Segunda fase, a convenção. Então, a primeira fase, a convenção, todo mundo junto, girondinos, jacobinos, Cordelier, galera toda. Segunda fase, convenção jacobina, que termina em 27 de julho de 1794. E a terceira fase da convenção é com os girondinos no poder. Então, alguns chamam de terror o período jacobino e outros vão chamar de terror branco o período dos girondinos, porque a guilhotina não vai parar de funcionar. Ela vai funcionar agora contra os inimigos dos girondinos, contra os jacobinos e os sans-culottes principalmente. Então, nós temos, a partir de 1795 a 1799, a terceira fase da Revolução Francesa, que é o Diretório. Então, agosto de 1795, temos uma nova Constituição. Não se vai confiscar os direitos de propriedade concedidos antes, isso acalma os camponeses, é importante. O governo agora vai ser formado por um conselho dos 500, que é encarregado de elaborar os projetos de lei, e o conselho dos anciãos, dos velhos, que vai aprovar esses projetos de lei. Vocês lembram de Esparta, que também tinha duas assembleias, a assembleia mais ampla, nesse caso, de todos os cidadãos espartanos, mas aqui, né, de indivíduos eleitos, e nós tínhamos a Gerúsia, que era o conselho dos anciãos, que era efetivamente quem aprovava ou rejeitava qualquer projeto. Muito bem. O poder executivo no diretório vai ser entregue a um grupo que dá nome, né, que é um diretório, um grupo de dirigentes, que são cinco membros eleitos por 5 anos pelo Conselho dos Anciãos, então uma eleição indireta. Como é que vai ser o voto durante o diretório? O voto vai ser censitário. Claro, quem está voltando ao poder é o grupo que está alinhado com a alta burguesia. É um grupo que tem interesse em estabilizar esse Estado, promover as reformas que atendam aos interesses, né, que estão ligados à constituição de um Estado liberal, tanto na política quanto na economia, mas sem a participação dos elementos que eles veem como radicais. Radicais por quê? Porque querem fazer avançar agendas de igualdade total, querem fazer avançar agendas, por exemplo, de reforma agrária e questões que não são do interesse dessa média e alta burguesia. E, durante o diretório, nós temos a chamada conspiração dos iguais, que vai ser uma tentativa, né, de articular uma ação que derrubaria os membros do diretório, liderada por um sujeito chamado
François-Noël Babeuf, né, mas que vai ser apelidado de Graco Babeuf, Graco dos irmãos Graco, que eram os tribunos da plebe na Roma antiga, que tentaram fazer reformas que atenderiam aos interesses dos mais pobres e necessitados de Roma, dos soldados que voltavam das guerras e não tinham suporte adequado do Estado. O Babeuf, ele era a favor da extinção da propriedade privada, né? Ele ia mais além, ele era radical nesse sentido, né, que percebia a propriedade como a raiz, o início do problema. Lembram lá do Rousseau? Rousseau vai falar isso, né? Mas Rousseau sabia que dentro da sociedade que ele estava não era possível fazer retroceder lá um mundo que ele tinha idealizado, onde não havia propriedade. E o Babeuf, ele vai idealizar a chamada conspiração dos iguais, que vai ser denunciada, Babeuf e seus aliados são mortos. O diretório permanece. Mas o governo do diretório é estável? Não. A inflação continua alta. A França volta a ser ameaçada por uma segunda coligação. E os membros do diretório, apesar de você ter acusação, né, os jornais, apesar da censura, se comentava ainda nas ruas de que o governo era corrupto, de que o governo era ineficiente, mesmo com reformas econômicas que vão substituir a moeda anterior pelo franco, não vai dar certo. E os membros do diretório, eles vão começar a olhar em busca de alguém que pudesse dar estabilidade a esse governo. E é nesse contexto que vai aparecer a figura do Napoleão Bonaparte, um jovem general que só pôde ascender porque a Revolução Francesa acabou, né, com as hierarquias que impediam, por exemplo, militares competentes de ascenderem a altos postos, porque esses altos postos eram reservados para a nobreza de sangue. Né? E o Napoleão ele vai ser vitorioso liderando tropas na Itália. E Napoleão ele vai conhecer uma mulher, que é a Josefine, que é uma viúva da guilhotina, que era muito bem relacionada politicamente, tinha amigos nas altas esferas, e através dessa mulher, que vai se tornar sua esposa, ele vai conseguir ser notado por esses políticos. E aí você vai ter principalmente membros da alta burguesia, banqueiros, vendo Napoleão como a esperança de um governo estável. Ele era um líder popular, o povo via Napoleão como um gênio, um soldado de currículo, né, inatacável, um general que compartilhava das situações mais terríveis dos seus soldados, estava sempre lá com eles, lado a lado. E Napoleão vai se tornar governante da França. Numa primeira fase, ainda não sozinho, nós vamos ter o consulado substituindo o diretório. Então, o consulado de 1799, novembro, a partir do golpe 18 de Brumário, até 1804, quando Napoleão decide ser imperador. E vai ser imperador entre 1804 e 1815, que é a sua derrota. Como eu falei, Napoleão não tem questão de Napoleão na prova. Mas lembrem que, para efeito, né, do nosso estudo, o período napoleônico ele ainda é a Revolução Francesa. Então, durante o governo Napoleão é criado o Banco da França. Nós vamos ter uma série de reformas para impulsionar a indústria francesa. Napoleão vai, de novo, fazer uma nova reforma do ensino, vai criar a escola normal. Napoleão vai impor uma pesada censura à imprensa, que já vinha do diretório e vai ser agravada. E Napoleão ele vai ser muito vitorioso contra as coligações. No mar não, no mar a Inglaterra domina, até que ele se coroa imperador e aí ele perde parte do apoio, porque muitos dos que viam nele, né, uma esperança, um grande governante, eram republicanos e acham que Napoleão está promovendo um retrocesso, está sendo movido pelo seu ego. E durante a fase do Império, apesar das vitórias, apesar do Código Civil que nós usamos aqui no Brasil, um Código Civil que é inspirado no Código Napoleônico, apesar disso tudo, Napoleão comete erros. Erro 1, a invasão da Península Ibérica, onde ele vai ter que fazer uma guerra longa em Portugal e Espanha, porque os espanhóis não aceitam a presença francesa de ocupação. O bloqueio continental, que visava quebrar a Inglaterra economicamente, impedindo que ela comerciasse
com o continente com a Inglaterra, vai ser muito pior para a França. E, por fim, a invasão da Rússia, que acaba servindo para... Se Napoleão já estava com a sua imagem arranhada fora da França como um sujeito autoritário que tinha prometido liberdade e esperança e agora estava, né, governando como um autocrata qualquer, dentro da França, ele até então tinha o apoio de boa parte da população e o apoio dos camponeses. Quando ele vai para a Rússia, leva os meninos, leva os soldados e não os traz de volta, aí a imagem de Napoleão vai ficar muito arranhada. Bem, pessoal, essa é a aula de revisão. Façam os exercícios, usem o fórum, por favor, ele está lá para auxiliar vocês. Pense o seguinte, essa aula é só para refrescar a memória de vocês. Nós temos as videoaulas gravadas, vocês tiveram as aulas presenciais, há material de suporte, tem os slides, tem os podcasts que são do ano passado, mas eu coloquei lá, que são programas de rádio, você pode estar fazendo todas as coisas e pode estar ouvindo, né? Estudem para a prova, se preparem para 3 e boa prova para vocês. Tchau, tchau.